Então, pessoal, bom dia para todas e para todos, né? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula hoje. Para quem está aí assistindo, né? Aqui é o professor Aelton, tá bom? Então, pessoal, nós vamos falar hoje, tá? Na experimentação, a disciplina de experimentação, nós vamos falar aí, fazendo igual aqueles velhos antigos, esse professor que escrevia no quadro e fazia um quadradinho aqui, né? Então, nós vamos falar aí do teste T, tá? Então, a última aula antes da nossa prova. Semana que vem deve ser uma prova já de teste de normalidade, teste T. Então, vocês estão vendo que a coisa tá bem chutada, né? Bem rápido. Então, nós vamos fazer teste T. Ailton, você decora as fórmulas? Eu não decoro de jeito nenhum, gente. Pra vocês terem uma ideia, vocês estão vendo aí, eu tô abrindo aí com vocês, né, tô abrindo o a aula, porque é da aula que eu vou tirar as fórmulas. Eu não fico decorando fórmula porque não vale a pena, entendeu? Vocês não precisam decorar também as fórmulas. Então, vamos lá. A primeira coisa é descobrir para que serve o teste T, tá bom? Nós já vimos que quadrado e nós já vimos teste Z lá na estatística básica. Então, nós estamos no teste T. Vocês já sabem que as variáveis elas podem ser categóricas, né, e contínuas. Categóricas ou numéricas, né? Aí é contínua aí ou numérica, né? Então, qualitativa e quantitativa, né? Então nós temos aqui as quantitativas. E dentro delas nós temos as contínuas, né, e a discreta. Enfim, se você está coletando variáveis quantitativas, exemplo, peso de animais, né, biomassa, na verdade, né, a palavra certa não é peso, é biomassa, tá? Então, biomassa, que você está coletando também a altura, você está coletando o tempo de resposta, concentração de alguma coisa, concentração de proteína, entre outras coisas aí, você tem variáveis quantitativas. E aí, você pode estar comparando duas amostras. Vocês vão ver lá na ANOVA que a ANOVA também compara duas amostras. Tanto é que o resultado dá igual. Tá? Mas o teste especializado para duas amostras é o teste T. Então, por exemplo, vamos pegar aí, Humberto vai plantar hoje, né? Ele vai plantar lá na roça dele, ele vai plantar 2 milhos. Ele é um caboclo da terra aí, né? E ele vai plantar uma variedade de cultivar da Monsanto. Estou escrevendo errado, tá bom? E a outro, ele vai plantar aí a semente crioula. Então, as sementes tradicionais, né? Tá escrito errado também, que é crioula. Mas vamos lá. Então, ele está implantando duas sementes aí. E aí o Humberto tem muita terra, vocês sabem disso, né? Ele tem aí 500 mil alqueire. E ele vai plantar aí 15 hectares de cada um. Então ele planta 15 hectares. Na verdade, ele planta 30 hectares de cada um. E dentro desses 30 hectares, ele faz a amostragem, ele estava com muito tempo. Então ele faz aí 2 blocos. Deixa eu desfazer isso aqui. Ele faz 2 blocos. E aí, como ele tem a terra lá do pai dele também, ele já coloca no pai dele também um pedaço. Mas ele sabe que a terra é igual, é tudo igual, né? Tudo certinho. E ele faz o seguinte: dentro desses 30 hectares, ele faz parcelas de meio hectare. E ele faz 15 parcelas aí, 16 parcelas em cada área. Beleza?
E aqui ele planta o outro milho, que é o milho, né, crioulo. O pai do Humberto já é um mais senhor e ele fala assim: "Não, Humberto, aqui no Ceará esse negócio de plantar semente de qualidade, essa semente que você compra aí nas casas de campo não vale nada não, aqui vale as crioulas". E aí o Humberto, o pai dele, começa a brigar aí, discutir, né? E ele fala então que ele vai usar a estatística para tentar mostrar que, né, a Monsanto produz diferente da crioula. Então ele vai falar que é diferente. Então, pessoal, nós temos aí então lançado, né, um experimento em que ele coletou 32 amostras, 16 em cada tratamento. Eu não acredito que eu não estou gravando, não. Deixa eu ver se eu estou gravando. Ou ainda bem que eu estou gravando. Até quase cair do coração aqui agora. 16 cada tratamento, né? Então ele tem 16 da crioula e 16 da Monsanto. E aí ele vai construir uma tabelinha. Bora construir a tabela? Que é aqui que vocês... Eu vou desde o começo, tá bom? Eu estou construindo com vocês as coisas e aproveita essa construção porque muitos de vocês montam até errado esse tipo de tabela aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aí os dados, tá? Então nós temos aqui variedade e nós temos a produção. Então nós temos a variedade da Monsanto, tá bom? Então vamos olhar aqui como é que escreve Monsanto. Acho que é assim mesmo, né? Monsanto Company. Podia ter colocado Syngenta, mas vamos aí, né? Da Monsanto. Acho que a Monsanto nem fabrica semente, mas nem produz semente. Então vamos lá. Nós vamos aí até o 17, porque são 16. E a outra é semente crioula. Então nós vamos puxar aí até o 33, né? Por que até o 33? Porque a gente já tem aqui variedade na primeira linha. Então, vamos colocar aqui uns valores aleatórios e vamos colocar como a gente está, né? Vamos colocar que a Monsanto produziu para cada meio hectare. Vamos colocar que ela produziu entre aleatório entre. E aí a gente vai colocar uns valores aqui. Entre 50 quilos e 75. Tá bom? Então, tá aí, só para a gente ter um valor aleatório, tá aí então, a produção da Monsanto. Elton, mas pô, você vai fazer aleatório? Vou, pessoal. Eu tô só colocando aqui para vocês que você vai coletar esses dados lá na hora, tá? Eu tô mostrando para vocês que aqui a gente faz ao vivo, tá? Então, aleatório entre também da crioula. E vamos colocar que ela produziu mais. Vamos mostrar aí, vamos colocar que ela produziu vamos ver aqui, vamos colocar uma coisa que vai nos dar dúvida. Entre 65 e 90. A priori, parece, né, que a crioula já produz mais, mas vamos ver se isso é verdadeiro, isso é significativamente diferente. Ó, aqui foi entre 60, 50 e 75. Aqui já ficou muito grande a diferença, 65. Vamos colocar entre 55 e 90 também, para a gente ter aí um valor, né, para a gente ficar em dúvida. Então, coloquei aí. E agora a gente vai ter que calcular o teste T. Antes de eu começar a calcular o teste T, como isso aqui está um aleatório entre, cada vez que eu der entre, ele vai ficar mudando. Então, eu vou colar aqui como um número para não ficar mudando. Então, pronto. A gente já tem aqui a produção. E aí eu vou tirar o zoom aqui para vocês, né? Eu não sei se fica pior ou melhor, mas eu acho que vocês entenderam. Então, vou voltar aqui, né? Eu sei que vocês conversam entre vocês. E aí, vocês estão entendendo? Estão entendendo aqui o que eu estou fazendo? Eu estou tentando mostrar para vocês na prática, galera. Exatamente, comparação aos pares. 2. Passou de 2, a gente vai trabalhar a nova. Tá?
Então, e observa, a gente não está contando categoria. Lá no que quadrado, você achava que você estava trabalhando com algo numérico. Você não está contando, não era numérico, era categórico. Porque você contava, por exemplo, você ia lá na fazenda e falava boi, 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 boi. Aí você contava que você tinha 15 boi, 10 boi. Você não chegava lá, boi, 8 quilos. Tá entendendo a diferença? Lá era categórico, aqui é numérico. E isso tem que estar na tua cabeça, fixado. Dentro da tua cabeça, porque lá na frente na estatística, eu vou criar o caos na tua cabeça. Porque eu vou lançar os dados e vou falar, faça o teste. A nossa última prova, eu não te falo, você está vindo fazendo prova de que quadrado, teste T, ANOVA. Lá no final eu vou te dar os dados e falar, analisa e me dá nível de significância. Eu não te falo o teste. Você vai ter que conseguir sair o teste sozinho. Entendeu? Pode falar, Caio. Aqui você pode entrar a hora que eu estiver falando, você pode entrar e me atropelar, tá beleza? A interpretação é o que eu quero que vocês aprendam na experimentação, que é interpretar qual teste que vai sair. Agora, quando o cabra faz um planejamento, ele já inicia o experimento sabendo qual teste ele vai fazer. Tá bom? Essa é a grande diferença entre uma boa pesquisa e uma pesquisa ruim, tá? Uma pesquisa ruim, o cara coleta qualquer dado, não liga se está coletando dado das avessas e depois tenta descobrir que teste. Um cara que faz uma pesquisa bem feita entra com os dados já para um teste específico, tá bom? Então, quando eu monto meus experimentos, eu já sei qual é o tipo de estatística que eu vou usar. Ah, mas sim, depende do jeito que você coletar, né? Tem vários tipos, depende do tipo da coleta dos dados. Normalmente pode ser tanto um teste T quanto uma ANOVA, se eu não me engano. Tá? Se eu ainda me lembro o que é o OPG, se você traduzir a sigla, talvez me ajude bastante, né? Ah, é o negócio de protozoário, de parasito, não é isso? Então vamos lá, vamos pegar aí. Eu vou dar um exemplo. O segundo exemplo pode ser esse? Pode ser? Beleza? Então, beleza, eu vou te mostrar que tem vários tipos, tá? Eu consigo fazer desde um Q quadrado até um teste T, mas eu vou te mostrar um teste T hoje, tá? Então vamos aqui continuar aqui no nosso exemplo. Olha lá, vamos olhar para a fórmula aqui, ó. Vocês conseguem ver aí a fórmulazinha, né? Do Q quadrado do teste T aqui, né? Eu vou até dar vou até copiar ela aqui, ó, Ctrl Shift S, né? Ctrl Shift S não, vou pegar isso aqui, ó, e vou colar aqui, ó, Ctrl V. Então, só para a gente ter a fórmula aqui. Olha só, pessoal, olha para isso aqui. O que, que a gente precisa? É banal, cara. Olha o que, que a gente precisa aqui. Nós precisamos da média de cada uma das amostras. E quem que é esse cara aqui? O desvio. Então a gente precisa da média e do desvio. Só isso, cara. Só. E o N amostral. É um dos testes mais tranquilos de se fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, né? Como é que vai sair esse resultado. Então, a primeira coisa é variância S ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Se for, é. Mas se for o desvio também, pode ser o desvio ao quadrado. Desvio e variância. Você acha que eu fico decorando? Deixa eu ver aqui. Ah, desvio é a
Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então lá é a variância. Ó. Se o desvio populacional amostral é a raiz quadrada da variância, então peraí, aqui é a variância, porque se eu consigo tirar ela, transformar ela em desvio, você tem razão. Então aqui é a variância, né? Então a variância do... É isso mesmo? O desvio populacional é a raiz quadrada da variância. Isso, então aqui é a variância. Então vamos lá. Olha para cá, rapidinho já fazendo isso aqui, ó. Então é igual a média. Vamos tirar a média desse até esse. Ó, daria para fazer a fórmula toda de uma vez. Eu vou fazer ela toda de uma vez aqui, ó. É igual a, abre parêntese, absoluto, média daqui até aqui, menos a média do segundo, menos a média da segundo grupo. Isso aqui é absoluto, então eu estou fechando o parênteses agora, dividido pela raiz quadrada, pela raiz, abre parênteses, não esquece de abrir parênteses, tá bom? Deixa eu ver se aqui tem variância. Tem, aqui é a variância, né? É, variância de daqui até aqui, dividido por dividido, vou fechar aqui o parênteses porque a variância já foi, dividido por 16, fecha o parênteses de novo, mais a var de daqui até aqui, dividido por 16, fecha. Espera aí que aqui agora deu uma pisada na bola, né? Porque eu esqueci de colocar um parênteses aqui, ó. Então deixa eu colocar um parênteses aqui. Fechei o parênteses de novo, né? E se eu não me engano, tá faltando um parênteses, que é aquele parênteses lá da raiz, vermelhinho. Então pronto, ó. Raiz quadrada da variância é tudo. A hora que eu der Enter, já vai sair o resultado de T. E deu errado. Deixa eu ver onde que eu errei. Média de A sobre média de B. Opa, aqui tá errado. É aqui, ó. Pronto, fechei. Sobre a raiz quadrada. Deixa eu ver se esse aqui tá piscando. Então tá certo. Agora vai dar certo. Então deu certo também. Oxi. Média de K tal a qual. A raiz. Tá, mais a variância. Opa, tem um erro aqui. Tem um erro aqui que deveria ter um parênteses aqui. Tirar esse parênteses aqui. Agora tá certo. Então, valor de T, 4,8902029966. Então, esse é nosso valor de T. Aelton, posso fazer direto ou é melhor fazer por parte? Vocês perceberam que para fazer direto, igual eu fiz aqui agora, você tem que ter mais atenção. Você tem que saber onde e controlar os parênteses. Se quiser fazer devagar, faz devagar. Ó. Você digita aqui, ó, média, né? A média daqui até aqui. Aí coloca, né? Depois você, se você quiser fazer assim também, ó, inserir tabela dinâmica. Ok. Você coloca aqui, ó, variedade nas linhas, produção aqui, ó, produção aqui em valores. Na verdade, aqui você tira. Então você tem o quê? Você tem a soma? Não, você vai configurar o campo para ser a média. Então você coloca ali média. Ele já te deu a média da Crioula e da Monsanto. Você joga de novo produção aqui, ó. Você coloca aqui agora configurar campo. Deixa eu ver se aqui tem var. Variância, ó. Variância de produção. Então tá aí a variância.
Você pode colocar aqui, ó, também, ó, desvio. Cadê desvio? Desvio padrão, ó. Ok. Olha aí, ó. Então você já tem todos os dados, né, que você precisa. E olha só agora, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou copiar e vou trazer aqui para essa planilhinha aqui para a gente poder trabalhar em paz. Eu vou aumentar a fonte porque vocês não devem estar enxergando nada. Então, olha aí, ó. Tá aqui a média, tá aqui a variação de produção e o desvio padrão. Tá? Ailton, como é que você faz isso? Eu uso tabela dinâmica, pessoal. É muito mais rápido. Olha lá agora, ó. É igual a esse menos esse. Eu não vou colocar absoluto. Por quê? Porque eu sei que já dá positivo. Porque eu coloquei o maior menos o menor. Eu fiz por querer isso. Tá bom? Dividido pelo quê? Pela variância, né? Pela variância aqui, ó. Vou abrir parênteses. Pela raiz disso aqui sobre 16 mais isso aqui mais C3 sobre 16, fecha parênteses de novo e dá Enter. 4,89. Fiz da mesma forma devagar, tá bom? Calculei média, calculei variância, devagarzinho. E agora, José, 4,89. Vamos olhar para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ele tem o quê? Ele tem também, né? Ó, tem um valor aqui que deu diferente, porque eu tinha que ter subtraído menos 1, porque era grau de liberdade. Deixa eu só fazer um teste aqui para ver se isso realmente está certo, tá? Então, eu vou tirar isso aqui, excluir, arquivo, salvar como, planilhas R, teste T. Então, eu testo se os meus dados estão certos de vez em quando, tá? Então, só para eu ter uma certeza aqui, vou fazer rapidinho com vocês aqui. Vai ficar um pouquinho mais longa a aula, mas tem problema não. Então, tá aí. Undefined, não. Deixa eu ver. Tab. Period. Ok. Vou ver aqui então. T-teste. T-teste. Deixa eu tirar aqui esse caps. Vou pegar de cá. Cadê? Nova na mão. T.teste. Tá ok. Então vamos lá. Tá certo. T.teste. Vou abrir o parênteses aqui, né? Names teste T. Então, eu quero saber se a produção as numeric, porque eu não foi definido, se a produção tem relação com teste T, cifrão as numeric, certo? Tem relação com a variedade. Só para ter certeza aqui. O teste T deu de 4,89. 4,8902. Então, o que nosso resultado aqui deu quanto? 4,8902. Então, a gente estava fazendo certo, tá? Lá na aula, eu fiz um erro. Eu cometi um erro, tá bom? Eu estava conferindo isso aqui para ver o negócio na aula. Na aula, eu subtraí um de cada um dos graus de liberdade. Eu não deveria ter feito isso, tá? Era dividido realmente, a fórmula tá certa, é dividido por n, não é por n menos 1, tá bom, pessoal? Era isso que eu estava checando, tá? Então, conferindo aqui, não era 16 menos 1, era 16, tá? E aí, como a gente tem aí, tá bom?
o valor, agora a gente vai pegar a tabela de teste T. Cadê a tabela teste T? Tabela de teste T, tabela T, tabela T. Onde está a tabela T? Tabela teste T, não. Deixa eu ver, deve estar em experimentação. Tabela teste T. Pronto. Nós temos aqui a nível de significância de 5% para 32 graus de liberdade. Nós temos o valor aí de 30 graus de liberdade, né? Porque é menos 2, 2,042. Tá bom? Então, o valor crítico é de 2,02. Então, vamos olhar para cá. Então, nós temos o T crítico. T crítico para 30 graus de liberdade igual a 2,042. Beleza? Então, nós temos que, tá? Nós temos, então, que o valor calculado, T calculado para 30 graus de liberdade, né, que a gente encontrou aqui, foi 4,89. Então, o que isso nos indica? O nosso T calculado foi maior do que o T tabelado. Observe, 30 graus de liberdade. Eu tinha N de 32, né? Só que eu perco 1 grau de liberdade para cada um dos grupos. Então, logo que eu tenho 2 grupos, então eu perco 2 graus de liberdade. Então, eu tenho 30 graus de liberdade. Então, nós temos aí 4,89. 4,89 ele é o quê? Ele é significativo. Até o próprio R já diz aqui, ó. Ele é significativo, tá? A nível de significância. Então, nossa resposta: os milhos tem produção média diferente. Tem produção média diferente de, né? Diferente entre si. E aí a gente tem T com grau de liberdade 30 igual a 4,89. P menor do que 0,05. Ailton, quais eram as hipóteses nulas, né, que eu esqueci de falar para vocês? A produção média é igual entre as variedades e H1, a produção média é diferente entre as variedades. Beleza? Então tá aí o primeiro teste. Agora, o Humberto é teimoso com o pai dele e falou, olha de... Oi, pode falar. No teste T, no cálculo do teste, não. No cálculo do teste, tá aqui, ó. No cálculo do teste, a fórmula é essa. A fórmula está correta. Tá? É dividido por N. Olhar a tabela, você tem que olhar com o grau de liberdade certo. Tá bom? Então você olha para, né? Você olha 30 menos 2. Por que menos 2? Porque você está trabalhando com 2 grupos. Tá bom? Então você perde 1 grau de liberdade em cada um deles. Beleza? Agora presta atenção. O Humberto mudou a brincadeira. E ele falou, ele apelou, e no lugar de falar que era diferente as produções, ele veio e disse assim, ó.
o Monsanto produz mais do que o crioulo. E aí, pessoal, cabe aqui uma ressalva. Quando nós falamos diferente, nós estamos comparando as curvas. Diferente pode ser tanto maior quanto menor. Então, a utilização da curva é bicaudal. Tá? É bicaudal. Então, a gente olha para, né, o teste bicaudal aqui, ó. Two-tailed test. Tá bom? Então, nós temos aí, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui minha caneta. Então, nós temos aqui, ó, exatamente o teste de bicaudal. Tá aqui, ó. Two-tailed. Beleza? Mas, se eu falar maior, eu estou falando um teste unicaudal. Ou seja, eu não olho mais a curva desta forma. Eu olho a curva agora assim. Eu estou dizendo que é maior. Isso é unicaudal. Tá vendo que eu não estou olhando para os dois lados da curva? Eu estou olhando só para um lado. E aí Humberto disse o seguinte: não foi mais a produção é diferente. Ele diz: Monsanto produz mais do que crioula. Isso vai mudar o teste. E isso muda as hipóteses nulas também. Olha a hipótese nula agora. H0, H1. A produção da variedade Monsanto é menor ou igual a da crioula. Acho que é isso mesmo. Se estiver errado, eu vou corrigir depois. Tá bom? E a H1 diz: a produção da variedade Monsanto é maior que da crioula. Então, o nosso teste é esse agora. Vamos dar uma olhada? Pelo menos eu acho que é essas coisas, né? Mas pelo menos o teste eu tenho certeza. Então, vamos lá. O valor do T é o mesmo. O valor do T é 4,89. Calculado. T calculado é igual a 4,89. O que mudou foi o T tabelado. Então vamos olhar o T tabelado para 30 graus de liberdade. Então, volta aqui para o mouse. Cadê meu mouse? Tá aqui, mãozinha. Então vamos lá. Para 30 graus de liberdade, a 5%, olha aqui a diferença, ó. Tá aqui a diferença, ó. 5%, no outro era 10%. O 5% aqui é 2,5%. Então nós temos que olhar aqui, ó, a 5% no one tail, tá? Então, olhando aí para 30 graus de liberdade, ele é de 1,697. Então, ele é menor até, tá bom? Então, nós temos aí, tá, um valor para one tail de 1,697. Então, é o de baixo, tá? Agora, presta atenção. O que aconteceu? Eu comparei, quando eu fui calcular o teste,
vocês percebam que eu calculei, né, o valor para Crioula menos Monsanto e não Monsanto menos Crioula. Porque se eu calcular um inverso, e agora faz diferença. Porque esse valor aqui, na verdade, ele é negativo. Vocês entendem? Porque eu inverti. Olha só. Olha para cá. Quem produz mais? De cara. Olha para cá. Quem está produzindo mais? A crioula. Tem como... Você tem que pensar muito. Tem como esse teste ter dado significativo Monsanto produzindo mais que crioula? Olha para o valor. Então isso já te diz uma coisa. Tá errado alguma coisa aqui. Por que tá errado? Olha o jeito que a gente fez a fórmula. A gente colocou a crioula, comparou a crioula com a Monsanto e não a Monsanto com a crioula. Aqui é B3 por B2. Olha lá o valor agora. Então, o pesquisador tem que ficar muito esperto para ver se uma, né, é maior do que a outra. Aqui no caso, deixa eu ver se aqui eu consigo fazer no teste T. Aqui ele está falando que x maior do que y, né? Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho curso. Eu tenho o curso de R. Eu dava o curso de R. Alternative greater. Eu acho que aqui ainda vai dar errado. Aqui vai dar errado por quê? Porque ele está comparando crioula com Monsanto. Tá? Então eu vou colocar aqui, na verdade, less. Tá? Pronto. Já deu aí o resultado que eu queria. Tá? Então, olha só. Você tem que comparar e prestar muita atenção. Tá? O que você está comparando com quem? Ele está comparando... o R compara em ordem alfabética. Ó, ele comparou o C com o M. Tá bom? Então, se eu mudar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou mudar aqui, eu vou colocar o nome crioula, zeroula, para o R colocar ele em ordem, né? Colocar a crioula embaixo, tá bom? Então, eu vou salvar e vou importar o mesmo dado. Só para a gente ter a certeza do que eu estou falando, ó. Agora eu vou colocar greater aqui. O que acontece? Ele já me fala, porque ele compara sempre o de cá com o de cá. Né? Ele compara sempre em ordem alfabética. Então eu tenho que ficar muito esperto com isso. Olha lá, ó. E é exatamente, olha o valor de T aqui, ó. Qual que é o valor de T aqui? Vocês estão enxergando aí? Menos 4,892. Olha para cá, para ver se eu não estou falando merda. Olha aí. Tá vendo? É tudo saber o que você está comparando. Vocês têm que ficar muito esperto com isso. Então, o quê? Você tem que saber onde você vai colocar o X, né? E aí, tem uma correção na fórmula, tá bom? Não usa modular. Esquece esse módulo aqui, tá bom? Se você usar modular, vai dar errado, tá? Então, esquece o modular. O modular você só pode usar ele para quando você está comparando diferenças. Para quando você não está comparando diferenças, não utilize modular, porque vai dar errado. Tá bom? Quando você está comparando maior ou menor, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Tá? E olha só o resultado que a gente tem agora. Tá bom? O PT tabelado é de 1,8
1,697. 697. Então nós temos que a variedade Monsanto não produz mais que a variedade crioula. T igual a T30 igual a menos 4,89, P maior do que 0,05. Então, ela não produz a mais. Observe esse valor aqui, tá? Isso vai fazer diferença, tá bom? Por quê? Porque quando você comparar lá no X1 menos X2, esse X1 aqui, ó, o cara que você diz ser maior. Beleza? Tranquilo? Isso. E agora eu vou complicar mais um pouquinho, tá? Até aqui já compliquei um bocado. Agora eu vou complicar mais um pouquinho. Humberto afirma o contrário agora. Ele afirma que a Monsanto produz menos. Então, a nossa hipótese nula é de que ela produz mais ou igual. Mas agora presta atenção numa coisa. O teste está invertido. Eu quero que você preste atenção na curva vermelha. O que você está em busca agora, o que essa distribuição aqui te dá, esses valores de significância aqui te dá, tá? São os valores monocaudais para frente. Eles te dão para cá, do maior. Quando você pergunta menor, você quer o quê? Esse lado de cá. Pô, aí, tá aí lascou, né, velho? Agora você me lascou mesmo. Como é que eu vou calcular o lado de cá, a probabilidade do lado de cá? Jovem, ele não está te dando a probabilidade pro lado de cá? Ele está te dando a probabilidade pro lado de cá? Se ele está te dando a probabilidade pro lado de cá, você tem a probabilidade do outro lado. Qual é o total na curva? Qual é o total abaixo da curva? 1, que é 100%. Então presta atenção. O teste diz que o P é maior do que 0,05 para maior. Mas para menor, o que significa isso? Significa então que ele é o quê? Significativo para menor. Então, eu posso afirmar com certeza que a variedade Monsanto produz menos que a variedade crioula. T30 igual a menos 4,89, P menor do que 0,05. Como isso, Ailton? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês por aqui. Pelo R eu conseguiria. Você pode olhar por aqui, ó, que o nosso P, para ser maior, olhando para maior, tá? De 3,99
646, mesmo a 0,05%, ele ainda não alcançou o valor que a gente encontrou, que foi 4,8. Em outras palavras, nem a 0,05% a Monsanto produz mais do que a crioula. Então, inversamente pensando, ela produz bem menos do que a crioula. Vocês estão entendendo? Você inverte o pensamento. Conseguem inverter o pensamento? Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui eu coloquei greater, aqui eu vou colocar less, que é menos. Olha aí, ó. 2,11. 2,11 elevado a 10 a menos 5 é o quanto é significativo a produção menor da Monsanto. Então, só inverter. Eu vou cobrar de vocês só a positiva, tá? Só a maior, porque é mais fácil de vocês fazerem, porque vocês não têm o programa para calcular less, tá bom? Eu posso até olhar se existe a tabela do, né, t-teste para a tabela T para menor que. Deixa eu ver. Não vai ter. Aqui está a tabela de Z. Aqui está a tabela de T. Tá bom? Então não tem. Não vou conseguir achar. Acima. Dá para fazer aqui também. Você calcula para cima, só que você nunca vai achar o resultado total. Você calcula para cima, vê se dá. Se não dá, você pode ter certeza que para baixo dá. Tá bom? Porque é só você pensar no valor negativo. Tá? Olha só. O valor para ele ser menor, ó, considerando um Untail. Pronto, lembrei. Dá sim. É tranquilo. Olha só, o Untail para 5%, a grau de liberdade 30, é 1,697. Beleza? Beleza? Lembrei como é que faz. Foi mal, eu estava viajando aqui. É muito mais fácil do que eu pensei. Então, olha só. É isso aqui? 5%? Isso aqui é quanto? 1,1697. Beleza? Beleza? Essa curva é simétrica? Aqui é 0? É? É, não é? Qual é o valor daqui? Menos. Quantos por cento está aqui? Pronto. Se o valor for inferior. Humberto. Fecha o áudio aí, Humberto. Briga não, Humberto. Então, beleza, né? Fechou? Exatamente. Eu tava viajando. Ó, desculpa quem assistiu a aula aí, pegou um pedaço aí. Nós temos uma viagem grande nessa aula, viu, pessoal? Peço aí desculpa para vocês. Mas é só pensar no negativo. Beleza, Caio? Depois, quem sabe, eu até gravo de novo essa aula para poder ficar mais rápido. Então, pronto. A gente fechou com menor e maior, tá? Então, a gente sabe, né, que ela é menor porque ela o valor deu muito menor do que menos 1,697, tá? Então, agora vamos lá pro Caio. Como é que era o nome do negócio do Caio lá que você ia fazer, Caio? É PGC?
É isso? Alô? Como é que é o nome do negócio lá? OPG. Vamos fazer o OPG aqui. Então, o Caio resolveu fazer um OPG e aqui ele tem a fazendas. E é bom que eu vou usar o exemplo do Caio para duas coisas, tá? Então, ele tem várias fazendas no, no Ceará e ele resolve aí avaliar, tá? Em dois períodos diferentes. Nós sabemos que as verminoses elas estão relacionadas ao período de quê? Chuvoso, certo? Então nós temos aí chuvoso, vamos avaliar 15 fazendas, tá bom? E no período seco, mais 15 fazendas, então vai até o 31. E aí, o Caio avalia aqui 15 fazendas diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu podia ter puxado, né? Fiquei aqui contando à toa. E tem gente que deve estar rindo de mim nesse momento. Então, nós temos aí 15, 15. Presta atenção que aqui é bem interessante. Ele fez aí avaliou, ele coletou no centro de cada curral uma amostra de fezes, né? Fez o OPG e ele contou o número de ovos, tá bom? Das amostras. Mais à frente, lá no ANOVA, eu vou usar esse mesmo exemplo e vou fazer com a ANOVA, de medidas repetidas, tá bom? Mas presta atenção. Olha o que ele fez aqui. Ele coletou. Fala aí o número de ovos aí que ele pode achar por placa. Vamos colocar de espécies, né? De espécies. Vamos supor que você tem 5 espécies aqui, 7 espécies, entre 7. Eu vou exagerar aqui, tá? Não sei se eu estou exagerando também. 7 e 15 no período chuvoso. Beleza? Então, pronto. Você achou aí, você está contando. Você está contando espécies. Tá bom, Caio? Beleza? E no período seco. No período seco, obviamente, tem o que, pessoal? Tem menos, né? Então, olha só. Você tem aqui entre 3 e 7, entre 4 e 7 espécies por placa. Então ele tem aí, tá? Você tem aí exatamente o. Vou copiar os dados e vou colar para eles não ficarem mudando. Ctrl C, vou colar eles como numérico e pronto. Pronto, tá aí os dados, né? Não, existe diferença. Primeiro nós vamos fazer por diferença. Depois a gente faz por maior ou menor, tá bom, Caio? Tá? Agora, aqui, nós temos algo bem diferente, tá? Nós temos algo diferente do ponto de vista de que não estamos mais trabalhando com amostras independentes, tá bom? O que acontece aqui? O teste T é pareado. Então, nós estamos procurando, tá? Nós estamos olhando. Deixa eu ver aqui. Tá. Nós estamos olhando para esses dados aqui, e eu vou puxar o zoom aqui. Por que eles são dependentes um do outro? Vocês conseguem observar o porquê? Eu vou colar aqui diferente esses dados para uma outra planilha. Eu conseguiria organizar essa planilha da seguinte forma. Também, tá?
Observe o que eu fiz. Observe aqui. Você está vendo que as fazendas são comuns? As fazendas são as mesmas? Se a fazenda é a mesma, eu não tenho 28 graus de liberdade. Eu tenho bem menos grau de liberdade. Tá? Por que eu tenho menos graus de liberdade? Porque esse teste T é um teste T pareado. Essa amostra é dependente desta. Você está entendendo? Então, essa amostra é diferente dessa, o que me obriga a diminuir grau de liberdade. E olha só na tabela. Quando eu diminuo o grau de liberdade, vamos olhar para o mesmo nível de significância, a 5%. Olha aqui, de 15 para 30. Aumentou em 0,1. Tá? Então está aumentando o valor de T. Então fica mais difícil das coisas serem significativas. E é importante vocês terem isso em mente, porque tem muita gente que erra isso. Tá? Ah, pensa, não, tá de boa. Eu consigo fazer, né, um teste T normal e esquece que ele é pareado. Então, olha só, eu vou salvar o dado no R também. Separado por tabulação, teste T pareado. Então eu vou salvar aqui, tá? Então tá aí, tá salvo. Mas vamos fazer aqui na mão primeiro. Olha para cá, para a planilhazinha. Então nós temos aqui que é as diferenças. Então primeiro, ele quer a média das diferenças. Vamos olhar para a fórmula lá para vocês entenderem, tá? Vamos olhar para a fórmula aqui, ó. A fórmula para o teste T pareado é bem simples. Vou limpar o canvas. A fórmula para o teste T pareado, ele diz o seguinte: o T é igual à média da diferença dividido pelo desvio padrão da diferença sobre raiz de n. Cuidado! Raiz de n. No nosso caso lá, nós temos quantas amostras? E é aqui que mora o erro. Olha para cá. Você pode pensar que ele fez 30 amostras. Olha aí, ó, ele tem 30 dados, ele tem 30 amostras. Quando, na verdade, ele tem quantas fazendas? 15. Eita! Então, o valor, o grau de liberdade vai diminuir, né? O teste T é um outro teste, tá? Então, vai dividir aqui por 15. Por raiz de 15 e não por raiz de 30. Eu vou fazer os dois jeitos e vocês vão ver o que dá de problema. Vamos lá? Vem comigo? Porque parece que é só aqui o problema, né? Ah, deu uma diferença de 0,1. Vocês vão ver a diferença que dá no valor do T. Ó, de 15 para 30. Deu diferença de 0,1 aqui no significância, né? Tá bom, mas agora vem aqui no cálculo para você ver o que acontece. Olha lá, vamos lá. É igual a esse menos esse. Beleza? Vamos puxar lá até o final. Então, nós calculamos as diferenças. Não é a diferença do seco para o chuvoso? Então, agora eu vou calcular. É igual a média dessas diferenças. Isso aqui é a diferença. O desvio padrão é igual ao desvio padrão das diferenças. Tá aí.
E agora presta atenção. Agora eu vou colocar aqui média, desvio. Qual é o N, pessoal? É 15 ou é 30? Vamos considerar como se fosse 30, o errado, para vocês verem a diferença? A fórmula é igual a média das diferenças dividido pelo desvio padrão, que é dividido pela raiz de N. Vamos colocar 30? Quanto deu T? 0, agora vamos fazer do jeito certo? É igual a esse dividido por esse dividido por raiz de 15. Observa. Observa a diferença. Espera aí que eu tinha feito a fórmula errada, viu? Olha isso aqui. Eu sei que é. Por isso que eu estou fazendo aqui. Na verdade, o Excel já tem te dar os resultados, tá, Caio? Tem como você puxar o teste T aqui direto. Tá bom? Então, olha para cá. Pessoal, eu vou colocar aqui, ó, 15 e 30. N, só para vocês verem o que acontece quando eu erro N. Olha o valor do teste T aqui. Quanto deu? 10,24. Olha o do 15. Qual que é mais fácil de dar significativo, esse ou esse? Em cima. Mas o que você fez? Você errou a fórmula. Você errou a fórmula. Você considerou grau de liberdade que você não tem. Então não é só esse 0,1 de diferença aqui, jovem. A diferença também é no valor de T calculado, tá? Então, quando a gente calculou o T lá, a gente encontrou que o T é igual, tá? O T calculado foi igual a quanto? Olha para cá, é com grau de liberdade 15, 7,24. Então, vamos lá? 7,24. Então, esse é o primeiro resultado. E aí a gente olha, né? Olhando para cá, no caso, eu não tenho. E aí tem outra diferença aqui, né? Que é o seguinte. Qual é o nosso N? 15. A gente está comparando a mesma fazenda ou são duas áreas diferentes? A mesma fazenda. Então o grau de liberdade é -1 e não -2. Então nós temos aqui, então, para, né, diferença, nós temos aí 2,145 é o valor crítico, tá bom? Então nós temos, né, isso aqui, nós temos o T crítico ou T tabelado é 2,145 para um grau de liberdade de quanto? De 14, né, e alfa de 0,05. Então nós sabemos que né, as verminoses, o número de espécie, o número de espécies de vermes é diferente entre as duas estações, né? E aí eu tenho que um T de 7,24, P menor do que 0,05, tá bom? Então,
Só fazendo no R para a gente checar se o nosso dado está igual, se eu não fiz cometi nenhum erro. Então, teste T pareado, vamos abrir aqui, né? Eu vou chamar ele aqui de test, só para ficar mais fácil. Importei, tá bom? Então, vamos para cá. Vou copiar aqui a mesma coisa, t-test as numeric. Só vou dar um test aqui, names test, para poder saber os nomes que eu tinha colocado lá. Names test. Então eu quero saber se, né, test opg test. Aí aqui não é fazenda, é período, porque a fazenda é a mesma. Isso aqui eu não quero. O que eu quero é period, que é pareado, igual a true. Então, eu tenho aí um valor de 7,24, grau de liberdade de 14 e o P significativo. Então, tá aí o nosso valor, né? Nós temos que a diferença é de 5,6, né? Pelo menos a média, a diferença média entre elas, tá? É de 5,6. Confere com o nosso resultado, a média das diferenças é de 5,6. 7,24. Quanto que deu lá no R? 7,24. Que isso, hein, pessoal? Isso é fazer na mão, tá? Eu fico até orgulhoso quando o negócio fica tudo certinho, tá bom? Então, viram aí como é que faz um teste T? É difícil, é complicado, né? Fazer esses testes na mão, mas é do jeito que a gente tem que fazer. Professor, não tenho Excel. Cara, no celular, se eu não me engano, tem como instalar o Excel, tá bom? E eu acho que ele aceita a fórmula do mesmo jeito. Eu posso estar enganado, mas ele também faz, tá bom? Professor, não tenho Excel. Faz na mão. Média, desvio, você faz tudo na calculadora. Dá para fazer tudo, tá bom? O que você tem que fazer é aplicar a fórmula, tá bom? Como é que aplica a fórmula? Segue a formulazinha, tá bom? Não tem erro. Tá tudo aí, tá pronto para você. Fechou, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tá de boa? Dá uns gritos aí, pessoal. Vou pôr umas atividades, né? Vou pôr umas atividades aí. Semana que vem é a prova, né, pessoal? Vocês estão ligados, né? Estão ligados. Eu vou falar para vocês a real. Sem prática, não vai. Então, eu fiz aqui, essa é uma aula rápida, né? Eu gastei aí das 1h10 para fazer 2 atividades. Então, vocês veem que a coisa vai amarrando, vai ficando cada vez mais difícil, tá? Vou mandar para vocês uns testes. Detalhe, se a gente estivesse fazendo isso na vida real mesmo, tá? A gente tinha que, antes de executar qualquer um desses testes, nós deveríamos ter utilizado, tá, testar o teste de normalidade para os dados. Então eu tenho que verificar, e vocês estão vendo aí eu mexendo no R, tá bom? Eu vou aumentar a fonte aqui para vocês, para 24, apply, ok. Vocês estão vendo aí eu fazendo um teste de normalidade. Então eu estou fazendo aí o teste de normalidade para os dados de OPG, tá? E olha só, ele não tem distribuição normal. Se os dados não têm distribuição normal, com N inferior a 30, eu não poderia ter feito um teste T. Eu deveria ter feito o teste Wilcox, tá bom? A não ser que eu tente transformar para log. Então são as transformações para a gente tentar normalizar dados. Se eu transformar para log os dados, né, fazer o log de cada um dos dados, eu tenho um P maior do que 0,05. Então eu poderia usar, tá? Então o verdadeiro teste aqui, ó, para esse teste, vocês vão ver que vai mudar o resultado, é
o log, utilizar log nos dados. Então, nós temos aí, e isso muda o resultado, tá bom? Você vê aí, ó, que ele mudou para 7,78, tá? Então, por quê? Porque eu fiz por meio de log. Então, todos os dados foram log, né? Log 10, na verdade. Eu vou colocar log 10 aqui, que é a mesma coisa, não muda muito, tá? Então, tá aí, ó. Nós temos aí que os dados normalizados têm diferença também. Então, lembra que eu ensinei para vocês teste de normalidade antes? Vocês veem que, imagina na época que não tinha software, que tinha que ser feito na mão. Então, o caboclo tinha que fazer antes, né? O cabra tinha que fazer antes o teste de normalidade dos dados, ver se eles eram normais, e aí ele seguir para um teste T, ou um teste de ANOVA. E caso não fosse normal, ele tinha que recorrer a um teste não paramétrico, um teste de Wilcox, né? Que aí ele trabalha com ranking. Ele vai pegar os dados e vai ranquear os dados. Vai colocar do maior para o menor, tá bom? Então ele não olha mais valores, ele olha posição. Como assim, Aelton? Olha só, vamos olhar para esses dados aqui, ó. Estão vendo os dados? Eles não tem maior para o menor? Então a gente vai simplesmente colocar eles em ordem crescente e o que o Wilcox olha agora, tá? Ele não olha mais o número, isso aqui para ele não importa. Ele olha assim, ó. Ele simplesmente olha isso aqui, ó. E esse aqui também é posição 1. Aí eu tenho que mudar as posições aqui, ó. Na verdade é daquele jeito mesmo. Ele trabalha com ranking. Então ele coloca cada um numa posição, tá? E ele usa a média dos rankings. Você tá entendendo? Então, se eu ranquear, o que é o ranking? O ranking é colocar. Se a gente pensar em time de futebol, quem é o time que está no primeiro do ranking? É o que tem mais o quê? Pontos. Mais pontuação. Agora pensa o inverso. O que tem, né, o maior ranking, o que tem, aliás, está certo, o que tem o maior ranking tem a maior pontuação. Olha aqui, ó. 15 não é o maior valor? Então ele é a posição 30. Você entendeu? E eu esqueço agora disso aqui. Eu não olho mais para isso aqui. Eu olho só para isso aqui, a posição dele. E eu calculo a média das posições. Você entendeu? Eu não vou trabalhar com o valor, eu vou trabalhar com a posição. Isso é o que o Wilcox faz. Tá bom? E o que o Mann-Whitney faz no caso de uma ANOVA não paramétrica. Nós vamos aprender isso? Pessoal, na mão não dá. Tá? Eu sou muito sincero. Nós não vamos aprender não paramétrica na mão. No programa, basta eu digitar o Wilcox. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o Wilcox. Ó, o Wilcox teste. Tá bom? Então, se eu pegar isso aqui, ó. Eu não sei se ele aceita pareado. Tá? Vamos ver se ele aceita. Aí, ó. Já trouxe pra gente o valor, ó. Então, o V de 120, tá? E um P de 0,007. Então, ele traz aí também o resultado dele normal. Então, mostrando aí que, né, eles não são iguais. A diferença entre as médias não é zero. E faltou isso na aula, né? Faltou eu falar isso para vocês. Então, vamos lá. Quais são as hipóteses nulas de um teste pareado? Tá? A hipótese nula de um teste pareado é a de seguinte, de que a média de 1 é igual à média do 2. Em outras palavras, a média do chuvoso, do número de espécies do chuvoso, é igual à média do período seco. Poderemos escrever em palavras? Podemos.
o número médio de espécies entre as duas estações não é diferente. Então, toma cuidado, porque lá no artigo científico, ele não usa. Isso aqui é a hipótese estatística. Tá? Existe diferença entre hipótese estatística e hipótese científica. Tá? A hipótese estatística pode ser até similar à científica, mas a hipótese científica, ela tenta explicar o porquê, tá, da diferença do número de espécies. Tá bom? Você pode colocar assim, ó, a hipótese científica nesse caso seria a seguinte: o número de espécies varia entre as estações, uma vez que o período, estou inventando aqui, tá, pessoal? Reprodutivo dos vermes coincide não sei nem escrever coincide mais, é foda, ó. Coincide. Sabia que estava errado? Coincide com o período chuvoso. Então, eu inventei isso aqui, tá, pessoal? Mas observa, ela é diferente, tá vendo, Caio? É bem diferente você falar estatisticamente e falar, né? E falar da hipótese científica, embora uma utilize a outra. Beleza? A gente tem que pensar na científica, né? Mas a gente pensa na estatística para responder aos testes, tá bom? Estatísticos. No teste da metodologia, você não precisa falar das hipóteses estatísticas, não. Mas você tem que falar na sua introdução. No final da introdução, normalmente você coloca os objetivos e as hipóteses. Ou as hipóteses estão embutidas dentro da sua introdução, tá bom? Norteando o que você pensa que já vai dar de resultado. Beleza, pessoal? Então, utilizei hoje o R, utilizei o Excel. O Excel eu mostrei que dá para fazer na mão e utilizei aí, né, como se eu estivesse fazendo o teste normal. Então eu vou passar umas duas atividades, tá bom? E eu acho que é o suficiente, né? Fechou? Vou printar aqui. Vou printar aqui agora. Eu vou olhar se é a semana que vem, Andresa, primeiro. Vou dar uma olhada aqui antes de fechar a aula. Eu só vou pausar a gravação aqui